Segundo Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era certo perante o Eterno, seguindo os passos de seu pai Amazias. Mas ele também não conseguiu eliminar os altares das divindades que promoviam orgias religiosas. O povo continuou oferecendo sacrifícios naqueles altares. O Eterno feriu o rei com uma severa doença de pele, que permaneceu até sua morte. Ele vivia no palácio, mas não governava. Seu filho Jotão é que administrava a nação. O restante da vida e dos feitos de Azarias, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Azarias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou apenas 6 meses. Ele agiu mal perante o Eterno. Não foi diferente dos seus antecessores, pois continuou nos passos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias e o assassinou em público. Depois tomou o poder. O restante da vida e dos feitos de Zacarias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Com isso cumpriu-se a palavra do Eterno dada a Jeú. Durante 4 gerações, seus descendentes ocuparão o trono de Israel. Zacarias foi a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Azarias, rei de Judá. Ele reinou em Samaria apenas 1 mês. Menahem, filho de Gade, veio de Tisra para Samaria. Ele atacou Salum e o matou. Depois assumiu o poder. O restante da vida e dos feitos de Salum e o relato sobre a conspiração estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. A partir de Tisra, Menahem começou a atacar Tifsa, destruindo tanto a cidade quanto os arredores, porque os cidadãos não o acolheram. Ele rasgou cruelmente a barriga das grávidas. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Samaria 10 anos e agiu mal diante do Eterno. Ele repetiu todos os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Depois, Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, atacou a nação. Mas Menahem fez um trato com ele. Entregou a ele 35 toneladas de prata, em troca de seu apoio e da permanência no trono. Ele obrigou cada proprietário de terra de Israel a pagar 600 gramas de prata para o rei da Assíria. O rei da Assíria se contentou com isso e os deixou em paz. O restante da vida e dos feitos de Menahem, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Menahem morreu e se uniu a seus antepassados. Seu filho Pecaías foi seu sucessor. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel. Reinou em Samaria 2 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois continuou nos antigos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel viver em pecado. Peca, filho de Remalias, seu principal comandante militar, conspirou contra ele, acompanhado de 50 homens de Gileade. Eles o mataram a sangue frio dentro do recinto privativo do Palácio Real de Samaria. Ele também matou Argobe e Arié. Depois do assassinato, Peca assumiu o poder. O restante da vida e dos feitos de Pecaías, tudo o que realizou,
está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 20 anos e agiu mal diante do Eterno. Não se desviou dos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a viver em pecado. Durante o reinado de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, invadiu o país. Ele conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Hazor, Gileade, a Galileia e todo o território de Naftali. Levou ainda todos os moradores cativos. Mas Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o assassinou e assumiu o poder. Isso aconteceu no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. O restante da vida e dos feitos de Peca, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Uzias. Mas não impediu o aumento dos altares das divindades ligadas às orgias religiosas. O povo continuava oferecendo sacrifícios nesses altares. Um dos destaques do seu reinado foi a construção da porta superior do Templo do Eterno. O restante da vida e dos feitos de Jotão, todas as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Nessa época, o Eterno instigou Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a fazer guerra contra Judá. Jotão morreu e descansou com seus antepassados. Foi sepultado no cemitério da família, na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Segundo Crônicas, capítulo 26. O povo de Judá proclamou Uzias, que tinha apenas 16 anos de idade, rei no lugar de seu pai Amazias. O primeiro ato dele, depois do sepultamento de seu pai, foi reconquistar e reconstruir Elate para Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Amazias. Ele foi um fiel seguidor do Eterno, muito bem preparado e ensinado por seu tutor e mestre Zacarias a viver em obediência e temor ao Eterno. Enquanto Zacarias viveu, Uzias foi um homem íntegro e o Eterno o fez prosperar. Ele enfrentou os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Também construiu cidades próximas de Asdod e de outras regiões do território filisteu. Deus o ajudou em suas guerras contra os filisteus, os árabes de Gur-Baal e os meunitas. Os amonitas também pagavam tributo a Uzias, e a fama dele se espalhou até o Egito. Ele se tornou muito poderoso. Uzias construiu torres de defesa em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e na esquina do muro. Construiu torres e cavou cisternas no interior. Ele possuía muito gado nos vales e nas planícies, trabalhadores nas lavouras e nas vinhas das colinas e dos campos férteis, pois gostava muito de agricultura. Na área militar, Uzias equipou seu exército para a guerra. Os soldados foram organizados em companhias sob a convocação do secretário Jeiel, do general de divisão Maazéias e de Hananias, um dos oficiais do rei. Eram 2.600 chefes de famílias no comando de todos os homens de combate. Sob o comando deles estavam 307.500 homens treinados para a guerra,
um forte exército real capaz de enfrentar qualquer inimigo. Uzias equipou-os com escudos, lanças, capacetes, armaduras, arcos e fundas. Também aparelhou as torres e as esquinas do muro de Jerusalém com a mais avançada tecnologia militar em lançamento de flechas e de grandes pedras. Ele ficou famoso por todos esses feitos. Tudo parecia favorecê-lo. Mas o poder e a fama acabaram subindo a cabeça do rei, e sua arrogância e seu orgulho provocaram sua queda. Certo dia, já rebelde contra Deus, ele entrou no templo do Eterno como se fosse seu dono e queimou incenso no altar. O sacerdote Azarias, apoiado por 80 sacerdotes corajosos do Eterno, tentou impedi-lo. Eles o repreenderam, dizendo: Você não pode fazer isso, Uzias, porque é tarefa dos sacerdotes descendentes de Arão, especialmente consagrados para esse trabalho. Só eles podem queimar incenso. Saia do templo do Eterno. Você foi infiel. Não pense que o Eterno irá honrar você por isso. Mas Uzias, com o incensário na mão, pronto para queimá-lo, ficou furioso com a interrupção. Ele começou a xingar os sacerdotes, mas enquanto discutiam, apareceu uma doença de pele na testa dele. Assim que o sacerdote principal Azarias e os demais sacerdotes viram os sinais da doença, retiraram-no dali rapidamente. Ele correu para fora, pois reconheceu que a doença tinha sido enviada pelo Eterno. Ela acompanhou Uzias pelo resto da vida, e o rei precisou viver em isolamento. Não podia mais entrar no templo do Eterno. Seu filho Jotão, que tomava conta do palácio, assumiu o governo da nação. O restante da vida de Uzias, do início ao fim, foi registrado pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado com seus antepassados no campo ao lado do cemitério real. Por causa da sua doença, ele não pôde ser enterrado no cemitério dos reis. Seu filho Jotão foi seu sucessor.